Olá, essa é a nossa aula de Química com o tema Bioquímica, estrutura molecular e a função metabólica das proteínas, enzimas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e outros. Bem, como nós vimos na aula passada, a bioquímica é o ramo da biologia e da química que estuda as estruturas, as organizações e as transformações moleculares que ocorrem nas células. Em resumo, a bioquímica aborda todos os processos químicos que ocorrem nos organismos vivos. Bem, como nós sabemos, a metabolização da célula, o metabolismo celular, ele ocorre tanto através do campo da química inorgânica quanto da orgânica, que vai observar as interações da água, porque nosso corpo também ele tem cerca de 70% de água, sais minerais, que são substâncias inorgânicas, e na orgânica, as proteínas, os lipídios, os carboidratos, os ácidos nucleicos e as vitaminas. Bem, a bioquímica conta a estrutura molecular e a função metabólica das proteínas. Nós temos aqui exemplo de proteína, uma classe de composto da bioquímica, né? Bastante abundante. Então, vamos lá. Essa proteína tem essa fórmula estrutural ao lado, que no caso ela é um polímero. Você vê esses 3 pontinhos ao redor da molécula, é que ela se repete várias vezes, formando uma cadeia grande. Então, essa partezinha verde é a proteína, ela se repete. E ela é bastante utilizada e estudada na bioquímica. Mas o que é proteína? Bem, as proteínas, elas determinam a forma e a estrutura das células que coordenam quase todo o processo vital. As funções das proteínas são específicas a cada uma delas e permitem às células manter a sua integridade. As proteínas ajudam o corpo a se defenderem de agentes externos e elas reparam danos, controlam, regulam funções celulares. Então, bastante importante são as proteínas para o nosso organismo, para o organismo das plantas também. Aqui nós temos aqui o exemplo do corpo humano, onde a pele ela tem proteína, cabelo, as enzimas que fazem parte também, né, da saliva, também existem proteínas, os hormônios também compostos de proteínas, a hemoglobina, também existem proteínas, as fibras musculares, os tendões, as unhas, as fibras nervosas que envolvem as proteínas também. Então, a bioquímica ela vai estudar essa parte, né, da química que está no corpo vivo. Enquanto que a química estuda a matéria inanimada, a bioquímica ela vai estudar o ser vivo e as reações e transformações que ocorrem no corpo humano. Nós temos aqui o exemplo da proteína, como vocês viram lá. Bem, essa cadeia é um polímero, né? Ela vai se repetir por várias vezes. Muitas vezes o ser humano vai ter que se alimentar de proteínas para poder, né, fazer essa renovação celular. E nós temos também na parte da bioquímica a estrutura molecular e a função metabólica das enzimas. Mas o que são enzimas? As enzimas elas atuam reduzindo a energia de ativação, fazendo com que a reação ocorra de forma mais rápida do que na ausência dela. As enzimas atuam em cadeia, sendo que diversas delas podem atuar em sequência. Um determinado conjunto de reações formam esse processo metabólico através das enzimas. Aqui nós temos o exemplo de uma chave e a sua fechadura. E muitos medicamentos, eles funcionam na área da farmácia como esse princípio ativo, né, que tem a função de ir lá e abrir essa porta
conectar essa chave na fechadura, encaixando exatamente, principalmente no organismo, né, que é o receptor dessa chave. A chave é o medicamento e essa chave vai ter esse poder de abrir essa porta. E muitos medicamentos utilizam enzimas para poder facilitar esse processo de reação. Nós temos aqui, quanto às enzimas, aqui o exemplo da levedura, né, que é uma espécie de enzima que é utilizada principalmente na fermentação do álcool, né, na formação do iogurte. No corpo humano, quando a pessoa está geralmente com a infecção intestinal, ela vai repor a flora intestinal através dessa levedura. É até um nome estranho, né? Saccharomyces cerevisiae. É uma levedura usada bastante para a questão de produção de queijo, da reconstituição da flora intestinal. Nós temos outro exemplo aqui de enzima, que é no caso dos intolerantes à lactose, existe a enzima lactase, como vocês podem ver, que é uma molécula que ela tem a capacidade de quebrar as moléculas de gordura que tem no leite, né? Os intolerantes à lactose têm que tomar um remédio que é uma enzima responsável por essa quebra. Então, nós temos aqui na formação da reação da sacarose, onde é colocado uma enzima no processo da reação para poder se obter a glicose e a frutose. E a glicose ou frutose que vai reagir com uma enzima para produzir o etanol e o gás carbônico. Como eu falei para vocês, existem micro-organismos que são usados como essas enzimas, que é o Saccharomyces cerevisiae, que ele é usado para fermentar, para produção de cerveja, entre outros derivados. Nós temos aqui a estrutura molecular e a função metabólica dos carboidratos. Carboidratos é a função energética. Lembra que os carboidratos, eles têm a capacidade de gerar muita energia nas células e também nos alimentos, nessa relação com o ácido nucleico também. Os carboidratos no processo da fotossíntese, ele acontece de forma natural, ok? Então, nós temos os consumidores e os produtores. Esse processo dessa relação da produção, da formação de bactérias, fungos, está justamente relacionado também no campo da bioquímica. No caso da correção do solo, para poder fazer com que uma vegetação ela venha produzir com maior eficiência. Isso acontece constantemente através dos estudos da bioquímica. Nós temos aqui que essas cadeias são polímeros, né? Então, o exemplo mais citado é o amido, que é um polímero, que é um polissacarídeo, que ele também vai reagir com a água e vai produzir glicose. Também nós temos aqui embaixo, nessa caixinha abaixo, essa cadeia onde vai acontecer ligações na liberação de água e vai formar polímeros, né? De cadeias, sequências de cadeias de carboidratos, através da retirada da água. Aqui nós temos outro exemplo, né, da frutose, da glicose, do amido, que são usados, né, que são metabolizados pelo organismo, os carboidratos. Agora nós temos os lipídios. Lipídios são gorduras e eles também são fontes de energia, né? Eles são fundamentais para o corpo humano e para a saúde. Porém, é necessário usar os melhores lipídios, né? As melhores gorduras que fazem bem. Aqui nós temos o exemplo dessa imagem, né? A presença da proteína ligada com essa massa de lipídio, né? Essa gordura, que também vai estar presente no sangue. Aqui nós temos o óleo e também a gordura. A dificuldade na quebra dessas gorduras também são estudados pela bioquímica. Nós temos o exemplo maior, a questão do colesterol. O colesterol alto no sangue também é estudado pela questão da incidência de gordura no sangue, né? O que pode entupir as veias, que também é estudado na bioquímica através da metabolização desses alimentos. Então, para a pessoa cortar o efeito dessa gordura, ele tem que fazer uma dieta alimentar. Nós temos aqui o exemplo também da bioquímica, a estrutura molecular e a função metabólica dos ácidos nucleicos.
que tem a função de controlar a síntese proteica, a formação de proteínas, do armazenamento genético através das moléculas de DNA e RNA. A grande descoberta da bioquímica foi o DNA. Aqui, como vocês podem ver nessa imagem, e nós podemos observar também nessa imagem e o DNA como fundamental, que carrega essa identificação genética e também é hereditário. Aqui o RNA, que é o ácido também que está relacionado ao DNA, que é fundamental para as nossas vidas também, essa transformação que está intimamente relacionada aos ácidos nucleicos. E para finalizar, nós temos a bioquímica relacionada à presença do DNA, esse desoxirribose, né, que é essa substância que você vê a sua parte esquerda, que tem a ribose também, que é ao lado, que é a presença do RNA. Bem, agora que você sabe de tudo isso, vamos trabalhar agora uma questão que caiu na prova do Enem. Vamos lá? Um dos processos biotecnológicos mais antigos é a utilização de micro-organismos para a produção de alimentos. Num desses processos, certos tipos de bactérias anaeróbicas utilizam os açúcares presentes nos alimentos e realizam a sua oxidação parcial, gerando um produto final da reação, que é o ácido lático. Qual produto destinado ao consumo humano tem a sua produção baseada nesse processo? Bem, nas alternativas ele vai falar a letra A, o pão, B, o vinho, C, o iogurte, letra D, o vinagre e letra E, a cachaça. Bem, ácido lático, está falando de... Você pode até fazer uma associação mnemônica, né? Lático tem uma relação com leite, né? Então, qual é o derivado aí que tem essa associação que deriva do leite? Então, nós temos a alternativa, a letra C, que é o iogurte, que passa pelo processo de fermentação do leite. Bem, nesse processo de fermentação do leite é usado a Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura, para ocorrer essa fermentação. E, por hoje é só a nossa aula. Acesse a plataforma Eduque e até a nossa próxima aula.